Hashtag se liga na química. Sou o professor Lucinaldo e na aula de hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre cinética química, enfatizando os fatores que influenciam na velocidade da reação, principalmente superfície de contato, temperatura e catalisador. Antes de respondermos algumas questões do Enem, nós iremos discutir um pouco sobre catalisadores. O que é um catalisador? É uma substância que diminui a energia de ativação. Então, o catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando a velocidade da reação. Então, o catalisador, ele tem essa função de diminuir a energia de ativação. Para que possamos compreender o que é a energia de ativação, nós temos um gráfico que relaciona a energia com o caminho da reação, com o percurso da reação. Uma reação qualquer, na qual você tem reagentes para formar aqui os produtos. Então, observe que essa reação química, ela tem aqui dois caminhos. Ela tem um caminho na ausência de catalisador, representado por rosa, e ela tem um caminho na presença de catalisador, representado por verde. Então, o que é a energia de ativação? Ela é a quantidade de energia mínima que deve ser fornecida aos reagentes para atingir o complexo ativado. Então, neste caminho aqui, sem o catalisador, nós temos aqui o complexo ativado. E o caminho na presença de catalisador, nós temos aqui o complexo ativado. Então, essa energia, observe que na presença de catalisador, diminuiu essa energia de ativação. Como consequência, aumenta a velocidade da reação. Então, o catalisador, ele cria, um caminho alternativo para a reação, aumentando a velocidade dessa reação. Tem algumas particularidades importantes sobre catalisadores, Eles não alteram a variação de entalpia da reação, os catalisadores, e os catalisadores não são consumidos durante a reação. Além disso, também nós podemos colocar que o catalisador não altera o rendimento da reação e ele não desloca o equilíbrio, o catalisador. Então, essas 4 informações, elas são extremamente importantes. Mas o que vem a ser, essa variação de entalpia da reação? Então, para que possamos entender, nós temos aqui um gráfico que relaciona a energia com os produtos. A energia com os produtos. A energia com o caminho da reação. Você tem aqui a entalpia dos reagentes,
ou seja, a energia dos reagentes, e você tem também a entalpia dos produtos, a energia dos produtos. Então, essa variação é chamada de ΔH, ó, variação de entalpia. O que é essa variação de entalpia? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É importante, né, destacar que quando essa variação de entalpia é maior do que zero, é que o processo é endotérmico. Endotérmico. E quando a variação de entalpia é menor do que zero, é que o processo ele é exotérmico. Endotérmico, a reação ocorre com a absorção de energia, de calor. Exotérmico, a reação ocorre com liberação de energia, com liberação de calor. Por exemplo, ó, esse gráfico, nós temos que a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Então, ó, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Como consequência, né, este gráfico ele representa uma reação que ocorre com liberação de energia. Um processo que exotérmico. Um processo exotérmico. E observe o seguinte, né? Que a reação na ausência de catalisador e na presença de catalisador não alterou a energia dos reagentes e nem a energia dos produtos. Como consequência, não muda a variação de energia da reação, o catalisador. Ele apenas diminui a energia de ativação, que é a energia mínima para a ocorrência da reação. É a energia mínima fornecida aos reagentes para atingir o complexo ativado. Então, observe que a energia de ionização na presença de catalisador é menor quando você tem na ausência de catalisador. A energia de ionização ela é maior. Então, é importante destacar, né, que o catalisador ele diminui a energia de ativação, aumentando o que? A velocidade da reação. A reação. Vamos chamar a energia de ativação de EAT. Ó. Então, ó, aqui você tem uma energia de ativação, ó, EAT, e aqui você tem ó, uma outra energia de ativação. Energia de ativação. Então, observe, né, que qualitativamente aqui, ó, na presença de catalisador, ela é o quê? Menor. Como consequência, aumenta a velocidade da reação. Diante do exposto, né, nós podemos gabaritar algumas questões do Enem. Então, vamos lá responder, né, essa questão. Diz o seguinte, ó, o peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis. Mas, quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase. Olha, ó. Então, para se defender, né, o organismo ele utiliza a enzima catalase, que decompõe
o peróxido de hidrogênio, né, em água e oxigênio. A energia de reação, de decomposição, quando na presença e na ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Então, você tem aqui, né, a reação, na qual você tem aqui, ó, o reagente, né, na qual você tem aqui o reagente, que é o peróxido de hidrogênio, e aqui os produtos. Os produtos. Então, a reação ela é essa, ó, O2, H2O2, formando água, mais um meio de O2. Ó. Então, você tem 2 oxigênios do lado dos reagentes e 2 oxigênios do lado dos produtos. Você tem 2 hidrogênios do lado dos reagentes e você tem 2 hidrogênios do lado dos produtos. Observe o seguinte, você tem a energia, né, pelo caminho da reação, pelo progresso da reação. O que está acontecendo aqui? Aqui você tem, neste gráfico, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui você tem a energia de ativação. Ó, a energia de ativação, ou seja, é a quantidade de energia mínima que deve ser fornecida aos reagentes, né, para atingir o complexo ativado. E também, né, a quantidade de energia mínima necessária para a ocorrência da reação. E aqui você tem, ó, a segunda energia de ativação. Então, observe que o gráfico que está pontilhado é a reação com a catalase. Ó. Então, ó, catalase. O que é a catalase? É a enzima. Gente, catalase, ele é o catalisador. O que ele está fazendo aqui? Ele está diminuindo a energia de ativação. E, como consequência, aumentando a velocidade da reação. As enzimas, né, elas são os catalisadores biológicos. Então, a catalase, ela tem a função de quê? De diminuir a energia de ativação. Ó. Observe que com a presença do catalisador, você tem um novo caminho da reação, mas com uma velocidade o quê? Maior. Então, a função do catalisador é diminuir a energia de quê? De ativação. Então, na situação descrita, o organismo utiliza a catalase por quê? Porque ela diminui ó, a energia de ativação, atua como catalisador. Permite maior rendimento? Não, gente, catalisador não altera rendimento. Diminui o valor da entalpia da reação? Não, gente, não altera. Consome rapidamente o oxigênio? Não, gente, o catalisador não é consumido durante a reação. Reage rapidamente com o peróxido? Também não. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, vamos gabaritar outra questão do Enem. Agora aqui já vai envolver superfície de contato, né, e já vai envolver a temperatura, que também são fatores, né, que influenciam a velocidade da reação. Diz o seguinte, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Então, você tem aqui 3 exemplos. O exemplo 1, o 2 e o exemplo 3. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, vamos lá. O exemplo 1, qual é o fator que está relacionado? Então, vamos lá. Diz o seguinte, o exemplo 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos a
refrigeração. Então, gente, vamos sublinhar nessa palavra refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Então, gente, se você colocar, alimentos à refrigeração, diminui, a rapidez das reações. E refrigeração lembra o quê? Lembra temperatura. Lembra temperatura. Então, o exemplo 1 está relacionado com temperatura. A letra B fala que é concentração. Não é. A letra D fala que é superfície de contato. Também não é. Vamos para o exemplo 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento. Então, corte dos alimentos para acelerar seu cozimento. Caso não se tenha, uma panela de pressão. Gente, quando ele está falando de cortar os alimentos, ele está falando de quê? De tamanho. Ele está falando de tamanho. Então, gente, ele corta os alimentos para facilitar o cozimento. Então, ele está relacionando o quê? Com a superfície de contato. Toda vez que você ouver falar de superfície de contato, você relaciona com essa palavra tamanho. Quanto menor as partículas, quanto menor os alimentos, maior é a aceleração do cozimento dos alimentos. Maior é a velocidade de cozimento dos alimentos. Então, quanto menor, maior a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de quê? Da reação. Então, corte dos alimentos está se referindo a tamanho. Tamanho está relacionado com superfície de contato. Então, a letra A, ele fala que é superfície de contato. Está aqui, o exemplo 2. A letra C, ele fala que é superfície de contato. O exemplo 2. E na letra E, ele fala que é concentração. Não é. Não é concentração. Então, quem vai decidir é o exemplo 3. Então, vamos lá. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Acabamos de fazer uma questão que falava de enzimas, mais precisamente a catalase. Então, enzimas, ela lembra o quê? Catalisador. Enzimas. Então, que acelera as reações envolvendo açúcares e proteínas. Então, gente, esse exemplo 3, ele está relacionado com o quê? Com catalisador. Então, a alternativa dessa questão é a letra C. Então, vamos fazer mais uma questãozinha, do Enem, relacionado com fatores que influenciam na velocidade da reação. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros. Olha, pessoal, vamos sublinhar isso aqui, gente? Vamos sublinhar isso aqui, ó. Vamos direto na palavra-chave, Então, eles são materiais o quê? Pequenos. Eles são materiais pequenos. São compostos pequenos. Então, ele está relacionando o quê? Tamanho. Ele está relacionando o tamanho. Então, vamos lá. Como na utilização de nanomateriais, olha aí, ó, nano. Nano é pequeno. Catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos.
O sucesso dessa aplicação tecnológica, a nanotecnologia, muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorre em condições de quê, gente? Gente, ele está falando de tamanho. Então, essa reação química ela vai acontecer em quê? Em maior superfície de contato. Ele está falando de nanomateriais, ele está falando de nanotecnologia. Ele está falando que os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros. Então, são compostos pequenos, menores. Então, tem-se uma maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Se maior é a velocidade da reação, é porque a energia de ionização é elevada? Não, é menor. Está relacionada a excesso de reagentes, a alta temperatura, a alta pressão? Não, gente. Lembre-se da palavra-chave. Está relacionada a tamanho. E principalmente, né, pessoal, quando se falar de menores, tamanhos pequenos mesmos. Então, quanto menor as partículas, maior a velocidade da reação. Por quê? Porque maior a superfície de contato. Tranquilo? Então, hashtag se liga na química e até a nossa próxima aula.